Pronto, pessoal. Então vamos fazer o seguinte: enquanto os outros estão vindo, nós já começamos a discutir a parte do projeto aqui com vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar minha tela com vocês e aí a gente já vai começar a, a falar a respeito desse projeto. Lá no Class, vocês têm esse item aqui chamado projeto e tinha uma entrega para o dia 30 de setembro. E aí o projeto ele consiste no seguinte. Bem direto. O projeto ele vai ser desenvolvido de forma individual, ou seja, cada estudante vai fazer o seu. Vocês podem contribuir uns com os outros, você pode apoiar o outro à medida que ele for desenvolvendo, só que aí cada um vai fazer o seu. A primeira etapa era simplesmente para que você pensasse em um problema. Esse problema precisa ser passível de resolução com o desenvolvimento de software, e aí você deveria colocar esse problema escolhido aqui nos comentários. Simples assim. Não poder existir dois problemas iguais. Isso é para que vocês tivessem esse cuidado, ou seja, o mesmo aluno não escolheu o mesmo problema do outro aluno. Então, à medida que vocês foram postando aqui, o outro estudante já vai vendo, já vai se orientando, já vai entendendo o que você escolheu e não escolhe outro igual você. Então, vamos lá. Isaac fez a postagem dele aqui no dia 14 de setembro. E aí, o problema dele é o seguinte: a comunidade agrícola X possui um certo número de sócios que foram sendo cadastrados desde sua fundação. Com o passar do tempo, o processo ficou um pouco caótico, pois alguns dos sócios solicitaram documentos originais e muitos acabavam esquecendo de devolver. Solução: desenvolver um sistema para gerenciar as informações dos sócios cadastrados, fazendo a gravação dessas informações em um banco de dados. Então, essa vai ser a solução de Isaac. Isaac, é isso mesmo ou você quer fazer alguma alteração? Pronto. Então, beleza, Isaac. Primeira parte está entregue. Agora, a próxima parte é fazer a descrição desse problema com mais detalhes. Então, você vai descrever mais detalhadamente o seu problema, tá bom? A Tamires vai fazer para um pet shop. Então, ela acredita que existem dificuldades para gerenciar horários de atendimento para clientes. E aí, com a pandemia, isso piorou, né, Tamires? Eu acredito que ela deve ter um pet, e por causa disso ela vai trabalhar nessa linha de pensamento. E para isso ela vai desenvolver um sistema para gerenciar o horário dos clientes. E as funções são escolha do serviço, estipulado, preço, duração do atendimento de acordo com a informação do pet, por aí vai. É isso mesmo, Tamires? Pronto. Então, agora só fazer a descrição mais detalhada. Felipe vai trabalhar com a empresa. Aliás, Felipe apresenta a empresa de venda de polpas e frutas. E aí ele diz que existem pedidos para essas empresas e essa quantidade de pedidos ela precisa ser gerenciada. E para isso ele vai criar um aplicativo para cadastrar cada cliente, sabores das polpas, realizar o pedido e fazer os cálculos dos pedidos e mostrar se há pendências. No caso, se os clientes estão devendo alguma coisa.
Não, Isaac. A finalização do projeto significaria 100% do projeto pronto, 100% da nota do projeto também, mas você não precisa chegar aos finalmente, não. A gente vai começar do zero e construir até o máximo que der. Então, a nota, ela vai de 0 até 100%. Então, primeiro entregável já andou, em segundo, terceiro, quarto. Se chegar a concluir o projeto inteiro, de acordo com a descrição que você fizer, 100% do projeto concluído. Se não chegar a concluir o projeto inteiro, então a gente analisa até que porcentagem você conseguiu atender. Aí o Anderson vai criar um programa para cadastrar os visitantes com as informações e sinalizar ao usuário o dia da visita e, consequentemente, a que assistiu o vídeo, guardando todas essas informações e sinalizando ao usuário o próximo dia em que ele deverá assistir novamente o vídeo, caso ele venha a visitar a operação novamente. Então, isso aqui é para controle de pessoas que vão visitar a empresa. E aí, os visitantes têm que fazer uma... Quer que eu explique? Quero sim, Lourdes, por gentileza. É porque é o seguinte, lá na firma do eu trabalho na Ambev. Aí lá na Ambev tem todo um processo de segurança e essa parte aí de assistir o vídeo tá dentro e tá no meio dos processos, entendeu? Então, se uma pessoa que não é funcionário e o ator que não é funcionário, ele deve assistir a um vídeo de segurança que mostra dentro da empresa onde é que tem os riscos, sabe? Quais os riscos ergonômicos, o risco de máquina e tal, porque é uma empresa muito grande e tem muita passagem de caminhão, empilhadeira, carros, entendeu? Então, lá tem todo um projeto de tráfego mostrando onde a gente deve andar, onde é que o visitante, por onde o visitante deve caminhar, entendeu? Então, esse vídeo é para sinalizar ao visitante os riscos dentro da empresa. Então, se fizer mais de 30 dias que ele visitou e assistiu o vídeo, então ele deve assistir de novo, entendeu? Entendi. Ótimo, ótimo. Lilia está aí já. Pessoal, aproveitando, Isaac fez uma observação interessante, porque vocês tenham cuidado na hora de definir a quantidade de requisitos que o seu sistema vai atender. Você não precisa atender todos os requisitos, não. Você delimita o escopo de maneira que você consiga chegar no final do mês com o máximo de funcionalidades possíveis desenvolvidas. Porque imagine, quero desenvolver um prontuário médico. Ok, um prontuário médico é desse tamanho. Vai dar tempo? Não. Então, dentro desse prontuário médico, eu posso desenvolver tais e tais funcionalidades. Então, vocês serão avaliados pelo documento que vocês vão produzir. Então, é vocês que vão dizer, dentro do problema que escolheram, as funcionalidades que vocês vão fazer. Agora, assim, não chegar também e dizer, professor, vou fazer só uma classe. Não. A gente vai ter os requisitos. A gente vai usar a instanciação, os objetos, vai usar o encapsulamento, a herança, o polimorfismo. Então, todos esses elementos vão estar embutidos dentro do trabalho, dentro do projeto de vocês. Mas aí tenham cuidado para não pegar e criar um negócio gigantesco que você não dê conta, tá bom? O próximo artefato que vocês vão produzir é exatamente uma descrição textual de quais funcionalidades vocês vão desenvolver para o projeto de vocês. E aí, dentro dessas funcionalidades, se tiver demais, eu vou pedir para tirar algumas. Não retirar, mas a gente desconsidera nessa primeira etapa. Se tiver de menos, a gente vai visualizar mais algumas para serem inseridas lá dentro. Tá certo? Lilia, você quer explicar o seu? Lilian? Sim. Então, o de Lilian é criar um sistema que permita cadastrar os animais
disponibilize lista dos animais cadastrados e permita que seja feita busca de animais para adoção. E isso é pensando em uma ONG de gatos e cachorros abandonados. Então, a ideia é essa, trabalhar em uma ONG, organização não governamental, para acolher esses animais. Stephanie está aí já? Não. Pronto. O problema de Stephanie é o seguinte: é um projeto de coleta seletiva para fazer com que as pessoas façam coleta seletiva, utilize o sistema para utilizar o sistema para as pessoas dizerem que tem lixo reciclável em casa pronto para ser coletado. Daí as pessoas que se interessar pelo lixo, ou até a prefeitura, pode fazer a coleta. Entendi, é uma espécie de mapeamento de onde se tem material reciclado. Então, estilo, estou aqui com um monte de garrafas. Eu tiro foto, marco garrafas recicláveis, e aí a coleta passa pegando, muito interessante. Edberg, eu acho que já está, né? Opa, tô aqui, professor. Pronto, Edberg. Quer explicar o teu? Posso. O meu é mais um sistema de cadastro para a minha empresa, onde porque cada propriedade que eu faço hoje o referenciamento, ela tem proprietário, vizinho e todas as informações pertinentes. E algumas propriedades podem ser vizinhas das outras, que eu ainda vou já referenciar. A partir disso, eu vou fazer um sistema de cadastro, onde eu posso cadastrar a propriedade, seus vizinhos, os pontos que foram usados nela, assim ficando mais fácil de eu encontrar toda a documentação de todos os serviços que eu fiz, né? Muito bem, Edberg. Esse já não paga para desenvolver, desenvolve o seu próprio. É o certo, né? Sim, Isaac, tem como disponibilizar um exemplo. Inclusive, eu vou usar aquele mesmo exemplo que eu pedi para vocês fazerem no início, que tem até um gabarito. Vou postar lá. Mas, assim, eu acho que é melhor vocês pensarem antes por conta própria. Porque se eu entregar um modelo a vocês, eu não sei se ajuda ou atrapalha. Você vai pensar assim, olha, o desenvolvimento de software é uma coisa muito pessoal, é um negócio muito humano. Então, eu só preciso que vocês já definiram o problema e o que vão resolver aqui dentro. Pronto. Agora, quais funções o sistema precisa ter? Por exemplo, o que é uma função? Imagine que você vai desenvolver um sistema para uma lojinha, para a padaria da esquina. E aí você chega lá, ora, quais funções o sistema precisa ter? Aí o dono diz, olha, eu tenho que cadastrar meus clientes. Uma função. O dono vai dizer, eu tenho que cadastrar minhas vendas. Outra função. Ele vai dizer também, eu tenho que cadastrar minhas contas a pagar. Mais uma. Minhas contas a receber. Mais uma. Eu tenho que retirar os meus relatórios. Mais outra. Então, as funcionalidades são esse tipo de interpretação. Então, por exemplo, Edberg vai trabalhar com georreferenciamento de imóveis rurais. Então, quais funcionalidades? O sistema precisa cadastrar um imóvel. Quais são os dados do imóvel? Aqui tem um item interessante que para o sistema de Edberg é coordenada, latitude e longitude. Isso, às vezes, não é importante para outros sistemas. Então, vocês observem que aí você vai pensar e fazer uma descrição mesmo. Olha, o meu sistema vai ter tais funcionalidades. Por exemplo, imagine eu desenvolvendo lá o meu sistema de prontuário eletrônico, prontuário do paciente. Então, quais funções? Cadastro do paciente, cadastro do médico, cadastro da agenda do médico, cadastro dos horários, possibilidade do paciente agendar consultas com o médico. Aí vem, se a consulta é paga, eu tenho que fazer lá a questão dos pagamentos que tem dentro do sistema, como é que vai ser? Cartão de crédito, à vista,
vai ser transferência online, vai ser pelo Pix agora, que é essa nova modalidade, como é que vai ser isso? Então, eu vou pensando nessas funções que o sistema precisa ter. Por isso que eu pedi a vocês que propusessem o problema e propusessem a solução, porque eu sei que isso vai vir do domínio de compreensão de vocês e isso facilita na identificação de todos esses pontos. Mais ou menos isso, Kelvin. Mas aí a gente não vai mexer com o ML ainda. Eu preciso só que vocês façam uma descrição textual mesmo. Por exemplo, se eu perguntasse a Edberg aqui quais são as funções que o sistema precisa ter, ele com certeza vai me dizer rapidamente. E aí, em cima disso é que a gente vai construindo as demais partes, tá bom? Por enquanto é só uma descrição. Isso deve dar, eu acho que, uns 4, 5, 6 parágrafos, dependendo do tamanho do que vocês estão pensando em fazer. Victor Menezes está aí? Pessoal, dúvidas, vou colocando no chat, então podem ir perguntando pelo áudio também, tá bom? Victor? Pronto. Então, o problema de Victor é uma lanchonete que não está conseguindo relacionar pedidos e valores com os clientes. Então, tem aí uma falta de comunicação e os pedidos estão saindo errados e a solução é desenvolver um sistema com ordem de chegada de pedidos, prazo e valor. Pronto. 3 linhas, a descrição do que vai ser o sistema. Agora é só organizar quais funcionalidades que o sistema precisa ter. E aí, a gente já tem uma ideia melhor do que vai ser desenvolvido. Kelvin? Quer explicar o teu, Kelvin? Então, professor, eu já tinha começado... Começado não. Eu fiz uma base, assim, em alguma das atividades. Que um amigo meu tem um negócio de sorvete e tal. Aí eu tô tentando desenvolver alguma coisa pra ele, entendeu? Uhum. Aí eu coloquei a ideia só aí, no texto. Mas aí eu vou desenvolver melhor também. Pronto. Tranquilo, Kelvin. Então, vai ser um software para gerenciamento de uma sorveteria. Sim. Beleza. Uma boa... Esse primeiro ponto que vocês estão fazendo, a gente conhece isso como análise e levantamento de requisitos. Requisitos é o que o sistema precisa ter. Então, uma boa estratégia é, se você ainda não conhece bem, então vocês vão precisar estudar a fundo. Então, como é a lógica de funcionamento de uma sorveteria? Como é a rotina ali? Como é que funciona? A sorveteria é assim, o cara faz o sorvete e entrega. Opa, peraí que não é bem assim. Vamos lá. Quais são os materiais que se usam numa sorveteria? Então, vem a matéria-prima todinha, aquela matéria-prima que é comprada, aí aquilo ali tem nomes, tem sabores, tem cores, aquilo ali tem orientações de armazenamento. Então, você vai pensando nisso no máximo de detalhes que você conseguir. Então, a gente começa do geral, que é isso aqui, desenvolver, por exemplo, pegando o exemplo, o que eu citei no início, prontuário médico. Então, prontuário médico. Desenvolvi um prontuário médico não, prontuário do paciente. Essa ideia de prontuário médico é uma ideia um pouco ultrapassada, porque, na realidade, o prontuário ele é do paciente, não do médico. O médico é aquela pessoa que recebeu as habilidades para cuidar da saúde do paciente, mas o prontuário, os dados não é dele, os dados é do paciente, ele está simplesmente, ele é um consultor. Então, pense assim, prontuário do paciente, meu Deus do céu, tem um prontuário do paciente criado pelo sistema, pelo Ministério da Saúde, chamado ESUS-PEC. Esse prontuário, ele tem quase 800 tabelas em um banco de dados e ele ainda não é completo, ele ainda está crescendo. Então, observem que
Isso que vocês trouxeram aqui é uma generalização, é ótimo, é perfeito, para entender onde é que eu quero chegar. Mas agora é hora de pegar esse negócio e detalhar, tá bom? Detalhar mesmo. Detalhar, tirar algumas funções. Marton, quer comentar sobre o teu, Marton? Marton? Oi, tá ouvindo? Sim? O meu, no caso, foi houve até uma reportagem em relação aos restaurantes, né, em geral. Que no caso é que eles mudaram o jeito de fazer os pedidos, as comandas. Muito pronto. Até eu fui aqui um dia desse, uma pizzaria. Agora é tudo via QR Code, tudo online pelo celular. Aí me veio essa ideia do projeto. Pronto, perfeito. Pessoal, quem não entregou ainda, mesmo com atraso, é importante entregar, tá bom? Quem não entregou ainda, mesmo com atraso, é importante entregar. Vocês querem perguntar alguma coisa a respeito do projeto? Dúvidas? A aula de hoje é para a gente conversar. A aula de hoje é para a gente entender, para a gente chegar em algum... Aí como é que será avaliado esse projeto, assim? O que é que vai ser levado em conta? E, por exemplo, eu vi que você falou em usar herança, não sei o que lá, um bocado de item, sabe? Só que, tipo assim, tem coisas, tem problemas, eu acredito que o meu mesmo dá para utilizar sem usar muita coisa, entendeu? Aí eu quero saber se vai ser avaliado pela quantidade de funções e coisas que a gente vai utilizar. Vai ter, mas sempre tem como encaixar, Anderson. Tu vai perceber que sempre vai ter como a gente encaixar a função. O legal é que, à medida que o projeto de vocês for avançando, a gente vai percebendo onde é que a gente encaixa, por exemplo, polimorfismo, onde é que a gente encaixa a herança. Sempre dá para fazer. Porque, assim, agora no momento, como a gente está ainda numa discussão muito generalizada, não tem como a gente trabalhar mais focado, mas quando começar essa próxima etapa, que vem logo após a descrição que vocês vão fazer, aí a gente vai começar a trabalhar mais, como eu posso dizer, mais detalhado, mais de forma mais específica, mais na ideia do desenvolvimento. Aí, o que vai ser cobrado é exatamente o que vocês vão colocar nessa descrição. Vocês vão produzir uma lauda ou 2 laudas agora, essa é a próxima etapa, descrevendo exatamente as funcionalidades que vocês vão incluir no sistema de vocês. Não se preocupem com outra coisa, só vão dizer as funcionalidades que vocês vão incluir lá. Por exemplo, Isaac colocou aqui, comunidade agrícola X, possui certo número de sócios. Sócios é pessoas, então beleza. Com certeza Isaac vai ter uma função chamada cadastrar sócio. Aí vem a pergunta, cadastrar sócio, tranquilo, mas quais dados do sócio? Certo? Aí, outra aqui, olha, questão de documentação. Como ele fala aqui em solicitarem os documentos originais, então vai ser necessário armazenar cópias desses documentos dentro do sistema dele, ou não? Como é que vai ser isso? Então, pelo que eu li de Isaac aqui, praticamente é uma comunidade, a gente chama isso de associação, é uma associação de produtores, geralmente pode ser rurais, ou então uma associação de pescadores, ou então um outro tipo de associação. E essa associação ela tem uma rotina, ela vai ter um CNPJ, que ela tem o cadastro dela, ela vai ter reuniões, essas reuniões têm pautas, essas pautas se decidem em algumas coisas, então ele vai se aproximar dessa comunidade e entender como é que ela funciona, como é que ela é gerenciada e como é que ele vai criar um sistema para atender essas necessidades.
Então, o de Tamires aqui, ó, a questão do pet shop. Então, pet shop tem animais, pet shop tem clientes, pet shop tem produtos, pet shop tem agenda para atendimentos. O pet shop tem, o que mais? O pet shop tem funcionários. Então, quando a gente começa a fazer uma escavação, a gente começa a pensar nos detalhes, a gente vai encontrar um grupo de funcionalidades que tem dentro desse problema. Então, inicialmente, esse não vai ser nem um período longo, eu já vou colocar para a próxima semana, inclusive essa semana eu não vou pôr atividade por causa disso, então já vou colocar para a próxima semana para vocês fazerem essas, entre 1 e 2 páginas, não mais do que isso, descrevendo as funcionalidades que você vai implementar dentro do seu sistema. E esse será o contrato de vocês comigo. Se vocês colocarem nesse contrato, vocês vão precisar desenvolver até o fim. Por isso que eu peço a vocês, nem muito pequeno e nem muito grande. Uma coisa que você dê conta. Prazo máximo até o final da disciplina para a gente concluir o projeto. Prazo máximo para essa descrição das funcionalidades que o seu sistema vai precisar ter até a próxima aula, até na próxima segunda-feira. Então, esses 8 dias vocês vão ter para aprofundar o entendimento do problema que você viu, entender ele em detalhes, entender a lógica, entender o funcionamento mesmo, certo? Depois, apresentar essa descrição desse sistema. Apresentar essa descrição das funcionalidades entre 1 e 2 páginas. É suficiente. Não precisa entrar em detalhes agora. Então, você pode dizer assim, olha, vai ter lá cadastrar funcionários, uma funcionalidade. Você pode até inserir os dados que o funcionário vai ter. Vai ter lá cadastrar vendas, cadastrar compras, porque geralmente esses sistemas são a mesma coisa. É sistemas que envolvem pessoas, é sistemas que envolvem dados pessoais. E aí vocês podem ir nessa linha de pensamento. Perguntas? Os demais, alguma pergunta? Vamos lá, hoje é o dia de tirar dúvidas. Nenhuma perguntinha? Pensando nas dúvidas. A dúvida é algo interessante, porque sim, Tamires, vai ter sim. A gente vai precisar fazer algumas atividades até para praticar o conteúdo fora do projeto. Porque se a gente praticar o conteúdo dentro do projeto, pode ser que misture alguma coisa e você não consiga assimilar. Então, a gente vai ter aula, atividades, nessa lógica de uma quinzenalmente, e aí o projeto é em paralelo. Então, a gente vai levar essas duas atividades até o final da disciplina. O projeto é uma complementação. Assim, essa parte aí sim, Isaac. Depois que a gente tiver o contrato, que é exatamente as funcionalidades que vocês vão descrever, então a gente vai ter aulas de orientação em que a gente vai pegar os casos que vocês trouxeram e vamos trabalhar em cima do próximo artefato, que é o diagrama de classes. Depois que vocês fizerem a descrição, aí vem o diagrama de classes. Diagrama de classes pronto, vocês vão ver que a implementação é um pulo. Dependendo do tamanho do sistema, a gente não precisa usar empacotamento, não precisa colocar dentro de pacotes, mas isso também é fácil.
até porque vocês podem usar uma IDE agora, não precisa ser no Sublime Text, vocês podem usar o Eclipse, o NetBeans, ou então outra IDE que vocês achem interessante. Mais perguntas? Pronto. Pensa no pacote, Isaac, como uma pasta que você põe o código lá dentro dela. E aí, quando você tem, por exemplo, você tem um projeto com 300 classes, aí você pensa, meu Deus, muitas classes, como é que eu vou fazer? Aí você tem umas classes que é para inserir dados no banco de dados, então você põe no pacote insere. Você tem outras classes que é para selecionar dados do banco, então você põe no pacote seleciona. Você tem outras classes que é para atualizar dados, então você põe no pacote atualiza. Você vai ter outras classes lá em cima que é para criar tabelas no banco de dados, então você põe no pacote cria. Aí você tem outras classes que é para trabalhar com relatórios, aí você põe elas no pacote relatórios. Então você pega as classes e você sai colocando elas em pacote de maneira que você, como se você estivesse organizando as suas músicas favoritas. Então, tá aqui o meu forró, o meu rock internacional, o meu funk tá aqui embaixo, e aí você vai organizando em pastinhas as classes. Aí a gente chama isso de packages, você declara os pacotes, e você consegue fazer isso. Pessoal, mais perguntas? Eu achei que pelo tamanho do desespero que estava lá na plataforma, vocês iam ter 300 perguntas, ia ser tanta pergunta que eu não teria nem tempo de responder todas, mas parece que o pessoal está meio acanhado. Vamos lá, que esse é o momento. Eu comecei explicando a dúvida e nem deu tempo. E vamos pensar assim, para entender sobre a dúvida, por isso que é importante. Se eu pergunto a vocês, você tem dúvida? E aí você diz, não tem dúvida, que não tem dúvida, duas coisas podem acontecer. Ou você de fato não tem dúvida, ou você de fato não aprendeu nem o suficiente ainda para ter a dúvida. Então é importante a gente pensar sobre isso. Por exemplo, é um conteúdo novo. Vocês vão ver, será refatoramento de código. Refatorar o código. Vai mesmo, Isaac? Então, sobre refatoramento de código, eu pergunto a vocês têm dúvida? Todo mundo vai dizer, não, professor, eu não sei nem o que é ainda. Aí, quando a gente apresenta, aí tem dúvidas, agora eu tenho dúvidas. Então, quando a gente tem dúvidas, é porque a gente já começou a entender o assunto. Então, nós vamos fazer o seguinte, essa aula não é uma aula longa mesmo. Era para ser longa, mas, infelizmente, só 9 estudantes estão aí. Estou percebendo que os outros ainda não cumpriram a tarefa, a atividade. Então, comentem com eles, peçam a eles para correr com isso. Até porque, à medida que vocês vão colocando aqui os problemas, o leque de problemas vai diminuindo. Então, muitas vezes o cara pode dizer assim, olha, a Stephanie colocou lá a coleta seletiva, mas eu queria fazer igual, mas ela já colocou, agora você tem que escolher outro. Então, no grupo que vocês têm, os contatos que vocês têm com os outros estudantes, peçam a eles para fazer esse preenchimento o mais rápido possível. Eu ia avaliar isso já de imediato, mas eu vou esperar mais um pouquinho. Esse pouquinho é 3 dias mais. Porque, assim, muito simples, direto ao ponto, nenhuma coisa elaborada, nenhuma coisa do outro mundo, direto e reto, igualzinho está aqui. Pode fazer essa descrição. Então, até o fim de semana eu faço essa avaliação.
Quem ainda não fez isso vai ficar sem essa parte já da nota. E a gente já vai para o próximo. Aí essa pessoa tem que fazer isso e a próxima atividade. E aí a próxima. Então, isso vai virando uma bolinha de neve, certo? Então, vai ficando mais complicado. Então, já que vocês não têm mais dúvidas por enquanto, eu vou parar essa gravação aqui e vou postar ela para vocês também.